Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa noite. Eu vou apresentar a arquitetura do Renascimento. Eu fiz um apanhado de arquitetos e obras, igrejas, palácios, e como eles se inspiraram, esses grandes arquitetos da Renascença, né, a partir do Quattrocento, e algumas obras começaram no Trecento também. E eu espero que vocês gostem. Obviamente, é uma escolha muito difícil de fazer, porque tudo, vocês sabem, tudo na Itália é maravilhoso, tudo em Roma merece destaque, tudo em Florença merece destaque, Veneza, que eram os grandes centros, Veneza, Florença e Roma, não é? Fora as cidades vizinhas, como Lucca, Pisa, Milão. Então, muita coisa, e para selecionar não é fácil. Então, essa é a segunda parte, a primeira parte, eu ainda vou fazer a segunda parte com outras obras, outros arquitetos, e a gente vai continuar, e depois, no fim, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente vai ver na segunda parte da arquitetura. Aqui estamos nós, hoje, dia 15, Arquitetura no Renascimento, parte 1. Vamos fazer uma breve leitura, porque eu não fiz muito texto, não. Mas isso aqui é muito importante para a gente entender um pouco o que foi a Alta Renascença. A Alta Renascença, ou Alto Renascimento, é um período de grande produção e amadurecimento artístico, conhecido como a Idade do Ouro da Renascença italiana. Florença, Veneza e Roma se tornam os centros de maior relevância artística entre o final do século XV e o início do século XVI. A família Médici foi uma grande mecenas das artes em Florença e, no caso de Roma, foi o Papa Júlio II. Ele iniciou a reconstrução da Basílica de São Pedro. Considera-se que a Alta Renascença se encerra quando Roma foi saqueada em 1527 pelas tropas do rei Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico. Essa é uma pequena apresentação da Alta Renascença, da riqueza que aconteceu, como eu falei, em Florença, Veneza e Roma, que foram os grandes centros onde a arquitetura, onde os principais arquitetos desenvolveram seus projetos. Vamos começar por um grande, enorme, que, segundo as minhas pesquisas, foi quem fez a grande revolução na arquitetura do Renascimento e na arquitetura pós-clássica, tudo aquilo que já tinha sido visto, não é? Gótico, neogótico, tudo isso, o Arnolfo de Cambio foi um grande responsável. Ele nasceu em 1232 ou 1245, né? Existe uma controvérsia, e faleceu em 1310. Ele era filho de um arquiteto também, Lapo Tedesco, e formou-se no ateliê de Nicolò Pisano. A família Pisano, de Pisa, né, o nome está dizendo Pisano, foi extremamente importante nas artes, na escultura, na arquitetura, né? E ele auxiliou a criação do púlpito do Duomo de Siena, e entre muitas outras obras. Em Roma, ele também expandiu seus conhecimentos ao entrar em contato com a arte clássica antiga e outros mestres da sua época, assimilando a técnica da entársia, guardem esse nome, a entársia, né, que é aquele, a gente sabe que existe a entársia na madeira, existe a entársia no mármore, que são aqueles desenhos. Se lembra quando a gente vai no museu, vê aquelas mesas maravilhosas com o tampo todo de florido, de pequenos pedacinhos, tanto no piso como na madeira, como na pedra, né? E ele aplicou muita coisa da entársia na decoração da Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma, né? E também na Santa Maria em Trastevere, que é aquela igreja, uma das mais antigas de Roma. E criou muitos monumentos. Vocês vão reconhecer imediatamente esse aqui, que é o São Pedro, da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Olha só, se vocês olharem aqui para o pezinho dele, o pé esquerdo, já não tem nem mais dedo, de tanto que as pessoas passam a mão, não é? E beijam e tudo isso. Quando a gente entra, se lembra que ele está bem no meio da igreja, do lado direito,
na parte direita, essa é a estátua de bronze do São Pedro. Aqui tem a fachada, Santa Maria del Fiore, lá de Florença, que o projeto inicial é dele, mas não foi terminado por ele. Eu vou contar um pouco da história dessa basílica, que é sensacional, essa catedral. E que mais? Tudo isso a gente vai ver aqui à esquerda, né, tem uma imagem, uma escultura mostrando Arnolfo de Cambio, que deveria ser mais ou menos assim, e a gente vai, aos poucos, vamos falando sobre essas coisas maravilhosas de Florença. Aqui, quem já foi a Florença, obviamente, se deslumbrou ao adentrar a catedral, o Duomo de Santa Maria del Fiore. Por que tem esse nome Duomo? Duomo vem da palavra latina domus, que significa casa. Os primeiros cristãos não tinham igrejas, né? O lugar de encontro deles era a casa de cada um recebia o seu irmão cristão, e assim foi esse nome Duomo, né? Ficou dentro da história da igreja para falar sobre, normalmente é a catedral, é uma igreja mais importante da cidade, é a sé da cidade, e aqui a gente vê a Catedral de Florença, com todo o seu esplendor de mármore e tudo. Este projeto básico foi elaborado por Arnoldo de Cambio no final do século XIII, sendo que a cúpula é obra de Filippo Brunelleschi. E o campanário, como eu tinha falado naquela vez que eu falei do Trecento, o campanário é de Giotto, né? Como nessa imagem à direita, nós vemos o campanário, vemos a enormidade dessa cúpula e vemos também essa parte do transepto. Todo mundo sabe o que é o transepto, as igrejas de formato de cruz latina têm um transepto, elas se cruzam onde lá na frente, né, onde tem o altar maior, e essa parte aqui, essa emenda entre a parte longa da igreja e a parte da cúpula foi também deu trabalho para fazer, porque não tinha nada nessa dimensão desse tamanho todo. Então, o Arnolfo de Cambio realmente foi um cara extremamente importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Então, vamos andar um pouquinho. Olha aqui. A maquete com o estado da construção até a morte do Arnolfo de Cambio. O que quer dizer? Por que está desse jeito? Antes da construção do Duomo de Florença, tinha nesse local uma igreja que se chamava de Santa Reparata. Santa Reparata, bem antiga, né, que muito, muito antiga. E a igreja de Santa Reparata já estava muito acabadinha e foi proposto a construção de um duomo, de uma catedral, com toda a riqueza de Florença, não é? Com toda a importância que a cidade tinha. E aconteceu que em 1293, um notário muito rico, que o nome dele era Sermino de Cantoribus, ele propôs a demolição da antiga igreja de Santa Reparata para a construção de uma nova catedral, assim, com dimensões, se eu posso dizer, faraônicas, não é? E ele se propôs a financiar, ele disse que ia financiar essa nova, maravilhosíssima Catedral de Florença. E também foi criado um imposto sobre os testamentos, né? A família morria, no testamento já tinha um percentual para as obras, para dar um impulso nas obras, né? O que acontece? O projeto foi confiado ao Arnolfo de Cambio, que é esse que eu disse, que está aqui a foto dele, bonitinho, o Arnolfo de Cambio, em 1294, com uma cerimônia muito, muito pomposa dele, que para lançar a pedra fundamental em 1296, 2 anos depois de ter sido determinada a construção da catedral. O seu projeto, ele fugiu do gótico da época. Vocês se lembram do gótico na Catedral de Notre-Dame? E da outra vez eu falei que o gótico se desenvolveu muito mais na França. Na Itália, realmente a gente tem outro padrão arquitetônico, não é isso? E ela foi concebida numa grandiosidade clássica, né?
Mas ele, coitado, só teve tempo de trabalhar em 2 fachadas, né, na fachada e em 2 capelas, só decorou a fachada e 2 capelas. Ele faleceu em 1302, né, o Arnolfo de Câmbio, e a sua obra ficou parada. Essa foi a tristeza. O que aconteceu? Encontraram, nas escavações da Santa Reparata, o corpo do São Zenóbio, que era o padroeiro de Florença. Isso deu um novo impulso para a retomada da construção, né? Aí, quando Arnolfo de Câmbio partiu, quem veio no lugar dele? Giotto. E o Giotto estava correndo contra o tempo também, porque ele já não estava bem de saúde, mas ele tinha assim, uma fixação para terminar o campanário. É tanto que o nome se chama o Campanário de Giotto. Giotto foi substituído por Andrea Pisano, né, de Pisa, em 1348, quando a peste negra dizimou a população de Florença. Para vocês terem uma ideia, de 90 mil habitantes, Florença ficou com 45 mil. Então, foi realmente uma tragédia muito grande. E a antiga igreja da Santa Reparata foi demolida, finalmente, em 1375, mas o problema da cúpula persistia. Não existia ainda cúpula, ninguém tinha encontrado uma solução, né, para fechar aquele espaço que dentro da igreja todo mundo via o céu. No dia de chuva, frio, ia-se para a missa e o céu lá aparecendo, porque não havia o fechamento que deveria acontecer ainda, né? Ninguém tinha inventado isso. O que acontece? Começaram a fazer muitos projetos e concurso para ver quem levava o projeto melhor que poderia acontecer. E em 1418, o que aconteceu? Uma empresa administradora dos trabalhos da construção, que se chama l'Opera del Duomo, que hoje a gente conhece, o museu que tem atrás da catedral, se chama Museu dell'Opera del Duomo, não é? E aconteceu esse concurso e o Brunelleschi, que foi o grande vencedor. E agora nós vamos conhecer um pouco do Brunelleschi, e que 2 anos mais tarde, né, somente 2 anos mais tarde, ele começou realmente a obra. E existe, aí eu vou passar agora para vocês um videozinho que vocês vão gostar bastante. Eu vou apresentar uma pessoa a vocês no vídeo. Ele se chama o Signore Brunelleschi, não é? Filippo Brunelleschi, e ele vai explicar para vocês como é que ele chegou a essa conclusão da construção do Duomo. Hasta ese momento, la única forma de construir un arco era la siguiente. Esse é o Brunelleschi. Ele vai explicar como era que se construía um arco até aquele momento. Se colocaban sucesivamente bloques de piedra sobre un armazón de madera. Una vez colocada la clave, es la pieza fundamental del arco, la estructura se traba, queda estable y no hay peligro de que se desmorone. Entonces sí, se puede retirar el armazón. Ahora vamos a probar qué ocurre sin armazón. Que era o plano dele, fazer a cúpula da Santa Maria del Fiore sem armação, porque a dimensão era gigantesca. Gostaram? Isso para os arquitetos, obviamente, não tem nenhuma surpresa, mas eu achei o máximo ver
isso sendo feito, porque eu sempre pensei como é que aquela cúpula poderia ter sido feita. Só que não foi nada disso. Não foi assim de jeito nenhum. Esse cara foi genial por isso. E outra coisa, ele não dizia o segredo dele. O que é que ele fez? Se mandou para Roma para ver como é que eram as grandes obras de Roma, principalmente o Panteão de Roma, né? Que é aquele Duomo antiquíssimo, e ele queria ter ideia como é que tudo aquilo acontecia. Tá difícil para ele, tá difícil para todo mundo. Cada qual dizia uma coisa mais estapafúrdia, como fazer. Teve um que teve uma sugestão brilhante. Vamos encher de areia, espaço, encher de areia, e a gente joga umas moedas lá dentro. Aí chama as pessoas pobres, e essas pessoas vão cavar e vão retirar a areia, e aí nem vão se sentir e a gente não vai pagar nada. E assim, a areia vai ser toda retirada depois. Aí, cara, isso não existe esse plano é horrível, não é assim. E aí, depois de muito estudo, de muitas visitas em Roma, de muitos cálculos da geometria, da matemática, de tudo, o Arnolfo, o Brunelleschi, o que ele fez? Ele achou uma solução. Realmente, ele achou. E eu vou mostrar o segundo videozinho para vocês, bem interessante. Domes were often built as semicircles. Agora ele vai But the criar. grandfathers required that Brunelleschi build an 8-sided dome that would be even taller and stronger. It would also have no central support system to hold it up during construction. Even worse, the dome's base was an imprecise octagon with no true center. But Brunelleschi had that covered. There would be 2 domes instead of 1, an inner and an outer shell, held together by giant brick arches and interlocking rings of stone and wood. The rings would work like hoops on a barrel, keeping the dome from expanding outward. To move heavy loads hundreds of feet up, Brunelleschi designed ingenious new machines, including an ox-driven hoist and massive lifting devices far ahead of their time. So, revolutionary design? Check. Groundbreaking engineering? Check. Can-do attitude? Check. But with no central support system, how would he actually build it? First off, the masonry will have to support itself during construction. To do this, Brunelleschi placed the bricks in a herringbone pattern, which spiraled to the top of the dome, with vertical bricks acting as bookends to hold the others in place. They laid about 1 row a week, giving the mortar time to cure. At this rate, the dome grew at a snail's pace of about a foot a month. But perhaps most puzzling is how he was able to place the bricks with such precision. Many experts agree that he used guide ropes. One theory states that ropes ran from a flower pattern on the work platform that showed exactly where the bricks should go. Another has ropes running from the dome's center, tracing a series of cones that grew smaller as they ascended to the top. Still another suggests a different arrangement of central ropes and wooden templates. However it was done, it worked. The 8 faces of the dome met at the top precisely, just as Brunelleschi had planned. In all, it took 16 years to complete the dome. When he died in 1446, Brunelleschi left behind no sketches and no details as to exactly how he achieved his masterpiece. Today, it remains the largest masonry dome in the world
more than 500 years after it was built. Bom, gostaram? Foi legal, né? Eu adorei esse vídeo, eu achei ele tão explicativo. Achei muito legal. Maravilhoso. Não é interessante como fazer? Então, ele, só a genialidade dele. Aí eu escolhi aqui essas três imagens, tá? Vocês estão vendo agora, né? 3 imagens. Muito bem. Essa imagem à esquerda é o Duomo visto de dentro da catedral, com essas pinturas sensacionais, que são, aqui você pode ver Cristo em Majestade. Bom, isso aí eu deixo para vocês descobrirem todas essas historinhas que estão aqui. Aqui, no centro, aquela que eu falei, não é? A cruz latina, o transepto, e bem no centro está o Duomo, bem no centro está a cúpula do Brunelleschi, né? Com essas capelas radiais, e a parte mais longa da igreja é essa daqui. Tem uns detalhes aqui que eu acho bem interessantes. As medidas. Ela tem um comprimento de 153 metros, uma largura de 38 metros, essa largura daqui para cá, e a largura lá no transepto, daqui da parte mais larga daqui para cá, são 90 metros, quase um quarteirão, só essa largura do transepto. Realmente, ela é monumental, monumental. O piso dela é muito lindo, tudo nessa igreja é lindo, tudo, as colunas, e a gente vê toda a parte clássica, os detalhes clássicos do friso, dos arcos, né? Tudo isso muito parecido com a arquitetura clássica da Grécia. Aqui eu escolhi essas 3 imagens porque eu achei muito boas para mostrar o que tem dentro dessa catedral e fora, né? Fora tem esse relógio, que é uma coisa tão interessante, porque ele tem uma decoração com pinturas do Paolo Uccello, que são aqui esses 4, essa pintura, essa criação, né, do visual do relógio, e ele é acertado de acordo com a hora itálica, que é uma divisão do tempo comumente empregada na Itália até o século XVIII. Interessante, né? E que dava o pôr do sol como o início do dia. Não era o nascer do sol, era o pôr do sol que era o início do dia. E a outra coisa aqui no centro. No centro é uma almofada das portas do paraíso de Ghiberti, que foi quem ganhou o concurso para as portas do batistério. Aqui vocês veem o sacrifício de Isaac. É uma perfeição, é bronze, uma perfeição tão incrível isso. E Michelangelo ficou deslumbrado quando viu esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, essas portas foram criadas lá atrás, né, pelo Ghiberti, e só foram terminadas, montadas e tudo mais, sei lá, acho que lá no século XIX. Dá para entender isso? Hoje elas não são as originais que estão expostas, por causa das intempéries, da chuva, de tudo. E elas estão guardadas lá na Ópera del Duomo. E aqui à direita que tem as portas da sacristia, e você vê que isso aqui é de louça, do Luca della Robbia, que tem o Andrea e o Luca della Robbia, que são grandes escultores em terracota vitrificada. Quando vocês virem uma terracota vitrificada maravilhosa, saibam, e renascentista, saibam que é deles. Onde tem um trabalho desse maravilhoso, lindo, tem um lindo lá na Morgan Library, em Nova York, e tem um lindíssimo, enorme, no Museu do Brooklyn. Lá no Brooklyn Museum, né, do Fine Arts, tem um trabalho dele muito, muito bonito mesmo. Vamos continuar. Como vocês viram, ele criou essas ferramentas para subir e descer o material sem perda de tempo. A subida, cada viagem dessa com material, com tijolos e tudo isso, os milhares, trilhões de tijolos que foram feitos, e argamassa e tudo, naquela que ficou famoso como a espinha de peixe, tudo isso foi feito em roldanas, que até hoje tem, eu vi um vídeo lá com as roldanas
na parede de ferro, subiam e desciam. Vocês estão vendo que essa obra não tem andaimes. É uma coisa tão impressionante, ela não tem andaimes. E embaixo, vocês estão vendo a tração animal, não é? Para poder os baldes ou o material subir e descer. Aqui, o domo duplo, né? Que ele chamou o tambor, que também isso fez escola, porque até no século XIX, o Pentágono, não, como é o Capitólio de Washington, é exatamente assim, só que o material não é madeira, é um material bem moderno, é todo de estrutura metálica, mas o primeiro a descobrir essa situação aqui foi ele, fazendo 2 com a distância entre um e outro para que ficasse mais leve, já que não existia concreto armado, não existia estrutura de ferro, nada disso. Então, ele foi feito, ele teve essa ideia genial. Aqui é a planta, a planta baixa da igreja, né, com o transepto e a cúpula, a cúpula bem no centro. Bom, aí, vamos lá. Continuemos. Só um detalhe. Aqui no centro, vocês estão vendo, isso é o brasão de Florença. Parece mesmo uma flor de lis, né? A gente se lembra logo da França, mas como ela é uma flor, o nome da catedral, Santa Maria del Fiore, em homenagem à cidade de Florença, cujo brasão é uma flor, a flor de lis. E existem muitas igrejas maravilhosas lá em Florença que a gente não dá conta, Onissanti, Santa Croce, São Lourenço, o Orsa Michele, tem zilhões de igrejas maravilhosas, não dá nem para mostrar muitas, mas eu escolhi essa do Onissanti, que eu acho ela muito bonita, não é? E principalmente eu gostei dessa capelinha, Capella Vespucci, de 1476, com a pintura do Domenico Ghirlandaio, que foi um nome muito, muito importante no Renascimento. É a Capella Vespucci. Essa família Vespucci, dela saiu o Américo, ou Amerigo Vespucci, né? O nosso descobridor. Aqui você vê uma fachada também, a fachada do Matteo Nigetti, e muito renascentista, a simetria, janelas dos dois lados, olha aí, arquitetas, e aqui no centro a gente vê esse pequeno tímpano, também com o trabalho dos Della Robbia, que a gente está longe, mas dá para ver que é uma terracota vitrificada, parece um azulejo, mas é muito lindo. Basílica de São Lourenço. São Lourenço é o padroeiro de Florença, né? E essa basílica é um projeto do Filippo Brunelleschi sobre uma pequena igreja fundada por Santo Ambrósio. Santo Ambrósio no ano de 393. Santo Ambrósio foi super importante no cristianismo, dos primeiros séculos do cristianismo. Ele foi o confessor e grande responsável pela conversão de Santo Agostinho, né? E ele era o arcebispo de Milão. Então, lá em Milão, no quarto século. E essa igreja muito, muito, muito antiga, lá do quarto século, né? Aí, mais depois, claro, que o Filippo Brunelleschi foi fazer uma nova igreja patrocinada pelo Cosme de Médici, né? O Velho, que foi um grandíssimo mecenas. E essa igreja só foi terminada em 1460 por Antônio Manetti, né, que respeitou fielmente, graças a Deus, o plano inicial. Agora, uma coisa que eu nunca entendi, pode ser que vocês possam me dizer depois, é por que essa fachada nunca foi terminada, porque, para mim, ela está com cara de quem não foi terminada. A única coisa que tem aqui essa imagem do São Lourenço, não é? Eu não tinha ideia, até ver essa foto de cima, do tamanho desse monastério, do tamanho dessa cúpula, né? O projeto do Brunelleschi, né? Óbvio. E como a igreja também é longa. Olha aqui, a fachada dela, que é isso aqui que a gente está vendo embaixo, ela está bem aqui, extrema direita, já na linha da foto, muito longa, e o transepto aqui. Essa tem o transepto antes da cúpula, e depois tem a cúpula. Essa basílica,
o que eu já tinha dito, que tem uma cruz latina, né? E a decoração foi de Michelangelo, imagina. E também foi o responsável pela sacristia nova, que eu acho maravilhosa. E na cabeceira da nave central estão depositados 2 púlpitos de bronze do escultor Donatello. Donatello é top, a gente vai ver quando for, noutra vez, a gente vai ver as esculturas. Em 1460, Donatello, que era escultor, fez esses púlpitos, né? Foi uma das suas últimas obras, né? Agora, vou mostrar... tem muita obra lá, do Rosso Fiorentino, mármores do Desidério da Settignano, um altar-mor tem um crucifixo maravilhoso, e ao fundo, no braço esquerdo, vou mostrar aqui, olha só, o interior da Basílica, como ela é bonita. Tem vários artistas renascentistas que colocaram obras aqui. E tem um túmulo, um sarcófago do Andrea del Verrocchio, que também é uma pessoa muito conhecida, Filippo Lippi, Donatello, enfim. Muita gente conhecida do Renascimento, muita gente importante. E aqui a gente vê o Duomo, esse teto dele é posterior, né, que ele tem mais um quê de quase maneirista barroco, mas essas 2 fileiras de colunas são sensacionais. E essa coluna aqui, eu tenho quase certeza que é ela, que é chamada coluna toscana, que foi uma nova ordem que foi criada durante o Renascimento, montada em cima de um capitel coríntio. Olha aqui, ela fala aqui que eu escrevi. Interiormente apresenta uma planta de cruz latina, que a gente viu lá fora, dividida em 3 naves que são separadas por colunas. Tudo isso é grande novidade. E dentro da Basílica nós vemos Donatello, Fiorentino, Filippo Lippi, todas essas pessoas. Então vamos andar agora um pouquinho para a gente ver a nova sacristia de Michelangelo. Deslumbrante. Para mim, o meu entender, essa escadaria do Michelangelo, para mim, é algo assim, sabe, indizível, porque no século XV, século XVI, uma pessoa pensar nesses tons, nesse formato, nesse disco, como essa escada foi feita. Olha os desenhos, as janelas cegas, que foi ele que criou, essas janelas, que não vão para lugar nenhum. Isso aqui, que eu também achei super interessante, que chama o ajoelhado, né, de Nocchiato, e que a gente vê também esse elemento em fachadas, debaixo das janelas. Eu acho esse projeto aqui uma coisa emocionante, juro. Eu acho isso aqui a coisa mais linda que eu conheça do Michelangelo, porque a Basílica é maravilhosa, São Pedro é o máximo, a Capela Sistina é tudo, mas isso é muito ousado. Ao meu ver, isso é extremamente ousado. E aqui é a Biblioteca Laurentiana, né? Porque foi criada por Lourenço Magnífico, né? E um trabalho um dos principais trabalhos de Michelangelo como arquiteto e escultor. E aqui estão os túmulos dos Médici, né? Que eles chamam a Capela Medicea, que tem esses túmulos do sol e da lua, do dia e da noite, que lá adiante, quando a gente for estudar o Michelangelo, nós vamos ver com bastante detalhe, tá bom? Vamos lá, agora vem um também. Tem um aqui, arquiteto, que também eu acho ele o máximo, ele é do Vêneto. Quando eu fui a Vicenza, se lembra, Cristina, acorda Cristina, que a gente estava em Milano e eu disse que ia visitar meus amigos no fim de semana? Foi assim, a glória, porque ele é escultor e eu tinha conhecido aqui, através da Inês Fiuza, e ele me levou para conhecer todas as obras do Palladio, lá em Vicenza, que o Palladio é de Vicenza, e Vicenza era uma cidade muito rica, na época, demais.
E ele fez, no Vêneto, ele fez as grandes obras dele. Aqui tem uma pintura dele, e aqui essa igreja, que fica lá em Veneza, não é? A Basílica de São Giorgio Farina Sal, que foi iniciada em 1566. Lá naquela ilhazinha de São Giorgio, afastada da Piazza de São Marco, fica numa pequena ilhota. Aqui, olha que trabalho monumental esse Palazzo del Podestà, né? Que chama, nesse local aqui, que é a Piazza dei Signori. E esse aqui, que eu escolhi essa imagem também, porque eu achei o máximo, essas colunas, a gente olha para o capitel dela, elas são dóricas, e esses arcos, essas voûtes, nesse corredor, que Palladio usou muito isso, eu acho que foi até ele que criou esse recuo do prédio, fazendo uma passarela de conforto, que você ficava longe da chuva, do frio, e ao mesmo tempo, no calor, não incidia, a Itália é muito quente, né? O Vêneto faz um calor, e aí não incidia esse sol, e fazia esse contraponto entre a fachada e a fachada da colunata. Olha aqui para o lado de fora como é linda, olha que maravilha. E sempre marca registrada do Palladio, vocês vão ver nas próximas fotos essas estátuas aqui em cima, quase todas. E esse teto também abobadado, que é maravilhoso. Aqui eu escolhi dois espaços do Palladio que também são espetaculares. Esse Palácio Olímpico, esse Teatro Olímpico, foi o primeiro que o Fortuna me levou. Foi a primeira coisa. Ele e a Luísa, a mulher dele, me levaram para ver. Eu fiquei tão impressionada com isso aí. Isso é tão rasinho. E, no entanto, porque a foto aqui está de lado, mas quando a gente vê de frente, essa boca de cena parece que tem 10 metros, 15 metros de comprimento, de profundidade. E é tudo uma ilusão de ótica que ele criou. E vocês veem como a decoração ela é impressionante. Aqui, a quantidade de esculturas de baixo relevo, e aqui, como se fosse a parte externa do teatro. O teatro é como se ele fosse ao ar livre, e, na realidade, ele é um espaço fechado. Vocês estão vendo aqui o teto pintado como se fosse um céu, não é? E aqui como se fosse a parte exterior, que dava para a rua, como um anfiteatro grego. O anfiteatro grego não é ao ar livre, só que ele criou isso indoors, todo dentro de um espaço fechado. É sensacional. E aqui do lado, essa vila também, que é o Palácio Chiaricati, que também ele inovou. Vocês podem olhar que aqui tem um terraço, que eles chamam loggia, aqui tem outro terraço loggia, e aqui a parede afastada, né, da rua, afastada do exterior, com todos os detalhes gregos, de um templo grego. Olhem para esses tríglifos, a gente vai ver eles com mais detalhes, tríglifos, métopes, e tem todos os elementos, uma janela com essa parte superior triangular, a outra em arco, isso é uma super característica da época. As colunas gregas dóricas, olha aqui, e as estátuas lá em cima, né, que é uma característica do Palladio. O Teatro Olímpico ele foi nomeado já Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. E a primeira peça dele foi em 1585, né? E após 5 anos de construção, o teatro é inaugurado com a peça Édipo Rei, de Sófocles. O teatro foi usado com moderação depois da sua inauguração, porém, hoje ele faz parte do patrimônio histórico, né, da Unesco, patrimônio mundial, maravilhoso. E outra coisa que esse Palácio Chiaricati, ele foi encomendado pelo conde Chiaricati em 1550, né? E os trabalhos foram iniciados por Palladio em 51. Mas em 57 parou tudo porque o conde faleceu e aí foi tudo mais ou menos parado.
Mas depois ele foi retomado, né? E ele usou assim uma tipologia bem inédita nesse palácio. Ele criou essas lógias que eu mostrei aqui, né? Uma fachada extremamente harmoniosa, né? E uma coisa que ele diz aqui, que os arquitetos, a Hello Arquitetos, Denise, Ione, TT e Totonho, ele falou, eu li isso aqui, o arquiteto no projeto das salas introduziu o estratagema original, misturando elementos clássicos de forma inovadora. Todas as salas são retangulares, em proporção áurea, com a base maior do comprimento de cada uma igual à base menor da que lhe fica adjacente. Desde a antiguidade, a proporção áurea é usada na arte e é frequente a sua utilização em pinturas, como as pinturas do Giotto. Eu achei muito interessante esse detalhe que o Palladio usou, sempre ligado à arte clássica, né? Que a gente viu no Renascimento, sempre um retorno à Grécia, um retorno a Roma. Falando um pouquinho do Palladio, que ele é assim, um cara sensacional. Me riscaram aqui, Maria Tereza me riscou minha casa favorita. Essa vila aqui se chama Vila Capra, ou La Rotonda de Vicenza. Essa casa é sensacional, sensacional. Ela é lindíssima, hoje ela não é mais uma residência, obviamente, mas a planta dela é muito legal. Por quê? Vocês olharem aqui à esquerda, vocês vão ver, toda casa tinha uma entrada principal, a porta, a entrada, a escadaria, tudinho. Essa não, o que foi que ele fez? Ele fez a casa quadrada, com 4 entradas principais. Aí você vê aqui na planta a distribuição dos cômodos da casa, como ele resolveu esse imbróglio que ele mesmo criou com essa planta bem diferente, né? Ele foi uma pessoa que teve muito sucesso desde jovem, porque ele teve pessoas incríveis na vida dele, né? Ele escreveu tratados de arquitetura que foram super importantes na época, né? Antigamente tinha só o tratado vitruviano, mas ele escreveu um maravilhoso que é l'Antiquità de Roma, e depois ele fez uma descrição das igrejas na cidade de Roma. É como se fosse assim um guia turístico pelas igrejas, né? Admirando toda a arquitetura, a arte, a decoração, os projetos. E aí, com essas publicações, ele se ergueu no centro da cena, né? E foi muito badalado e muito paparicado pelas pessoas que tinham fortuna para construir as suas vilas, as suas residências, porque não existia na época muita residência, não existe em Roma ainda nem ruínas de imóveis residenciais. Existem prédios públicos, como a gente conhece, os templos, o Fórum Romano, o Coliseu, o Mercado de Marcelo, são todos prédios públicos, mas residenciais não ficou muita coisa, então não tinha assim, muito onde se espelhar. Por isso que o Palladio foi tão criativo, e ele dizia que ele podia seguir todos os ditames gregos clássicos, mas o arquiteto tinha o direito também de se expandir, de expandir a sua criatividade sobre uma obra clássica. Então, ele tem tipo assim, sabe? O meu selo é assim. Por isso que ele foi uma pessoa tão impressionante e com toda a literatura que ele publicou. Ele publicou também uma obra de 4 volumes chamados 4 Livros da Arquitetura, fartamente ilustrado, todo desenhado por ele. Entendeu? Então, o Palladio é inesquecível na arquitetura do Vêneto e de outros lugares onde ele foi, mas principalmente no Vêneto, né? E com exceção da obra vitruviana, o tratado dele de arquitetura é o mais importante da sua época e dizem que até hoje esse tratado é muito consultado, né? Essa é a Vila Capra,
chama-se Vila Capra, porque era o nome da família da pessoa que contratou, né? Essas vilas foram muito impactantes, não é? na vida das pessoas, porque elas ficavam fora da cidade e eram enormes, e tinham parques, e eram maravilhosas, e muitas obras foram encomendadas por particulares, né? Eu vou mostrar uma também que é muito interessante, que ele também me levou, que se chama a Vila Valmanara Ainani, também do Andrea Palladio, que fica em Vicenza. Porque Ainani, vocês estão vendo aqui à direita essas estatuazinhas, são os anõezinhos. Então, Ainani por isso, Valmanara, né? Valmanara, o nome da família, e aqui a mesma característica do Palladio. Vocês estão vendo aqui as esculturas em cima da casa. Que beleza de vila, não é? Que beleza, a parte interna dela, muito rica, com afrescos, e ela é muito bem conservada mesmo. Olha aqui, os afrescos de Tiepolo. Tiepolo foi um grande muralista, pode até dizer assim, não se usava essa palavra, mas muralista, ele foi mais maneirista também, um pouco mais, depois do Quattrocento. E essas pinturas dele são super importantes na Vila Valmanara. Vocês veem aqui uma parte mais de pessoas do campo, né? E aqui mitológico. Né? Os tetos do Tiepolo são assim reconhecidamente fantásticos e importantes. Esse aqui, agora, o Palazzo Maffei. O Palazzo Maffei está nessa família Maffei desde o século XV. Eu vou passar rapidamente por ele, só mostrar duas coisas que eu achei interessante, que é o leão do Vêneto, né? Vocês se lembram daquela coluna enorme na Praça de São Marcos, que tem o leão lá em cima? Não é? É o leão que representa São Marcos, um leão alado, e também aqui você vê todos os elementos gregos, colunas, entablatura ou entablamento, esses enfeites, e olha essa coluna enorme aqui. Todas essas são palazzi pertencentes às grandes famílias. Vamos agora ao arquiteto que é considerado assim quase como o pai da arquitetura renascentista, que se chama Donato Bramante. Essa obra que eu escolhi é uma obra muito, muito, muito famosa, muito conhecida e muito icônica do Bramante. Se chama Il Tempietto, né? O Pequeno Templo. Ele é absolutamente perfeito de cima a baixo, ele é muito pequeno, porque ele foi construído sob encomenda dos reis da Espanha. E todos esses prédios no entorno fazem parte também da Academia da Espanha. Ele foi muito ligado ao Bramante, à escola de arquitetura greco-romana, né? Ele estudou demais os tratados de Vitrúvio, e esse Tempietto, é pena que ele fica assim bem espremidinho, como se fosse no pátio desse lugar aqui, onde não é a academia, é um prédio não é público, porque ele pertence uma parte à Espanha, ou seja, à Academia Espanhola, mas uma parte ele é público da Itália, né? Então, ele foi muito elogiado por Serlio. Esse Serlio está em todas, era um crítico, e ele era tratadista também, e também por Palladio, né? E o escritor Vasari colocou no afresco lá na Sala Régia, que fica no interior do Palácio Apostólico em Roma. Então, o Vasari, que é muito importante, pintor importantíssimo, colocou o Bramante, a figura dele, lá dentro da Sala Régia. Né? O estilo dele é puramente clássico, um corpo cilíndrico, proporções e volumes da arquitetura renascentista. É circundado por colunas de ordem toscana, aqui as bichinhas, colunas de ordem toscana, e a construção foi concebida mediante inspiração geométrica muito simples. Aqui está a planta baixa dele, as colunas no entorno, né? Esses degraus, que também era praxe, esses pequenos
pequeníssima escada, nas residências elas eram maiores, mas normalmente tinha esse patamar mais elevado. E aqui a gente vê muita inspiração dele. Esse templo de Hércules Vencedor, né? Circundado também de colunas, como é o Tempieto. E aqui, nessa obra do Rafael, que se chama Esponsalício da Virgem, ou as Núpcias da Virgem, atrás você vê... Bitoca, desculpa, onde é esse, hein? Esse templo de Hércules Vencedor, desculpa. Em Roma. Ele é em Roma. E olha como ele está bem conservado, porque isso aí é, sei lá, antes de Cristo, né? Muito tempo, porque é um templo pagão. E o Tempieto foi inspirado nos templos pagãos, porém é uma pequena igreja, é uma capela cristã. E aqui também, atrás dessa obra do Rafael, a gente vê mais ou menos uma inspiração do Rafael com o Tempieto. E aqui são os elementos da arquitetura, que está todo riscadinho, mas não fui eu, não, juro. Então, aqui à direita, a gente vê o Pártenon de Atenas, obviamente, como ele era, não é? E com todos os elementos aqui, que a gente vê aqui no Tempieto, né? E aqui os elementos gregos, né? Os tríglifos, que são esses elementos verticais, o tímpano, né, Regina? O tímpano, que é esse triângulo que está sempre lá em cima no templo grego, e as métopes, que são esses desenhos, esses espaços entre os tríglifos, que antigamente, antes dos gregos inventarem mais detalhes, eles eram lisos, mas aí aos poucos foram criando relevos, baixo relevo, para enfeitar. E a gente vê exatamente a mesma coisa aqui no Tempieto. Você olhar para cá, lá do Pártenon, você vai encontrar os mesmos elementos aqui, no Tempieto de Bramante, renascentista. Né? Sensacional. É de uma harmonia esse Tempieto, que é uma coisa. Aqui tem uma maquete do Tempieto, que está lá, acho que está no British Museum, um desenho de época, e aqui a parte interna, com o altar de São Pedro. Por quê? Porque ele foi, como é que se diz, dedicado a São Pedro, porque São Pedro, dizem que foi exatamente nesse lugar que São Pedro foi sacrificado, que foi crucificado, né? De ponta cabeça, e se der para olhar bem aqui nesse altar, abaixo da imagem do São Pedro, tem o quê? Tem uma cena da cruz de São Pedro de cabeça para baixo. E aqui tem os brasões da família real espanhola, que foi quem encomendou, tá certo? Detalhes, olha, detalhes dos evangelistas e tudo, ele é sensacional, ele é muito lindo. Agora nós vamos falar de uma pessoa inesquecível, que é o Palazzo Farnese, da família do cardeal Alessandro Farnese, que foi um cara super, hiper importante na cultura e na política, em tudo. A família Farnese foi importante em tudo. Nossa, já estamos com 1 hora de conversa e eu estou perto do fim, mas vocês têm que curtir o Antônio da Sangallo e o Palácio Farnese e a história desse homem. Aqui é a fachada principal do palácio, em Roma, que é hoje a embaixada francesa. Essa parte aqui, à esquerda, olha que coisa mais linda esse teto. É o teto todo pintado em afresco pelos irmãos Carracci, Annibale Carracci e o irmão dele, que eu não me lembro agora o nome. E aqui o cardeal Alessandro Farnese, quando ele era ainda muito jovem, né? E ainda era um cardeal. Acontece que o Farnese, só voltando para dizer outra coisinha aqui, rapidamente, desse palácio aqui, é considerado um dos monumentos mais significativos do Renascimento italiano e um dos mais belos palácios de Roma. Sua coleção de arte é em custódia do Museu Arqueológico de Nápoles e também do Capodimonte.
são testemunhos da grandeza e influência que a família Farnese desempenhou no período do seu maior esplendor. Realmente foi uma família extremamente atuante, uma família muito rica, um mecenas, e comprava tudo. Ó. Ele comprava tudo. A coleção de arte da família Farnese, que está, porque Nápoles, o reino de Nápoles, né, depois Napoleão, tarará, muitas peças foram levadas para lá. E o Museu Capodimonte, como o Museu Arqueológico Nacional, abrigam muitas obras da família. E fora o que ficou por aqui, né? Então, ele, o Alessandro Farnese, contratou esse arquiteto sensacional, que é o Antônio da Sangallo, né? um grande arquiteto, que se inspirou lá no Palácio Pitti, lá de Florença. E, após o saque de Roma, o cardeal saiu, o Papa, que se transformou em Papa, que eu ainda ia contar esse babado, que é ótimo, e ele voltou, porém o seu filho Ranuncio já havia morrido, e muitas coisas aconteceram na política e na igreja também. Tá bom? Então, vamos continuando, porque eu quero falar um pouco dessa galeria das obras do Annibale Carracci, né? E também foi comissionada, ela foi encomendada pelo cardeal Odoardo Farnese. O que não faltava nessa família era cardeal. Olha aqui. Olha o Papa. O Papa Paulo III. Quem era o Paulo III? Era o Alessandro Farnese. Aqui são obras do Tiziano. À esquerda, o Papa, já maduro, ele teve um papado muito longo, acho de 15 anos, e aqui ele aparece com seus 2 netos, o cardeal Alessandro Farnese à esquerda, outro Alessandro Farnese, outro, já com o mesmo nome, não é? E Otávio Farnese, o duque de Parma, à direita. Esse é um retrato de Tiziano, de 1546. À direita tem o filho dele, que é o Ranuncio Farnese, que foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III, papai aqui, aos 15 anos de idade. Era muito prestígio, porque um garoto de 15 anos de idade ser nomeado cardeal pelo Papa assim, de um prestígio da família e da força que esse homem tinha, impressionantes, não é? Ele foi realmente uma pessoa muito, muito importante na política. Tanta coisa aconteceu no papado desse homem, que ele foi eleito papa em 1534, e antes disso ele foi cardeal com 25 anos. 25. E ele escreveu algumas bulas muito importantes. Uma das bulas dele, extremamente importante, foi a que se refere aos índios das Américas. As Américas que tinham sido descobertas não há muito tempo, né? Menos de um século. Aqui 1546, então havia aquela problemática de se o índio tinha alma, o índio não tem alma, o índio não tem alma. Então, o Papa ele escreveu uma bula chamada Unigênitos, que é considerada a carta magna dos indígenas americanos, de proteção. Então, o que o Papa falou? Vou resumir aqui. Suas almas eram vazias, tão vazias como as terras recém-descobertas. Eram vazias, então poderiam ser ocupadas pelo cristianismo com a evangelização. Tá? Nós que, embora indignos, exercemos na terra o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e buscamos com todas as forças trazer para a nossa proteção as ovelhas do rebanho do Senhor que estão fora dele, consideramos que os índios são verdadeiramente homens e que, de acordo com o que fomos informados, os viajantes traziam as informações, não apenas são capazes de entender a fé católica, mas como desejam muitíssimo recebê-la. Essa palavra muitíssimo está aqui na bula dele. Os índios desejam muitíssimo receber a fé católica.
Quem foi o grande parceiro para a evangelização e para a conversão dos indígenas nas Américas, principalmente aqui no Brasil? Os jesuítas. Quem criou a ordem, a Companhia de Jesus? Inácio de Loyola. Com a permissão papal de quem? Paulo III. Então, Paulo III abençoou, né, a Companhia de Jesus, e os jesuítas foram os grandes responsáveis pela evangelização nas Américas. Isso aí a gente já sabia, mas é muito importante. E outra coisa, ele aprovou, isso aqui eu já disse, mas ele chamou o Concílio de Trento, porque o pobre também estava descascando cada abacaxi. Aconteceu a reforma nessa época, a reforma do Martinho Lutero. Então, dá para entender o estresse que esse cara viveu. E o homem morreu com 81 anos, e aí dizem, né, que ele morreu de estresse, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Basta dizer que ele foi o responsável pela excomunhão de Henrique VIII da Inglaterra. O Henrique VIII que queria casar de novo e queria o divórcio e anular o casamento com a Catarina da Espanha, que era uma nação, não era nação nessa época, mas era um reino extremamente católico, e ele não podia brigar com a Espanha, e, ao mesmo tempo, ele não podia deixar o Henrique se divorciar, porque seria abria um precedente incrível, não é? E assim a gente sabe que Henrique VIII da Inglaterra se transformou o chefe da igreja e casou quantas vezes quis. E não estava nem aí para o Papa. Aí ele concedeu a Inquisição em Portugal. Se lembra, Graça, que a gente estava falando sobre isso hoje de manhã na aula? Se lembra, Nazaré? Falamos hoje sobre a Inquisição, que o professor falou que tinha sido lá em 1200, e aqui eu vi que a Inquisição de Portugal ele concedeu a Dom João III, e ele lançou as bases da Contra-Reforma, que foi importantíssimo, né? A Contra-Reforma, para ver se o cristianismo retomava todo o seu poder, né, e a sua influência, que estava sendo minada pela reforma luterana. Durante o seu pontificado, o que aconteceu? Foi executar, entre outras coisas, falando da arte, o juízo final sobre o altar da Capela Sistina. Vocês se lembram do juízo final maravilhoso, aquele azul com tudo que tem direito lá dentro? Pois então, foi executada por Michelangelo, mas foi executada por Michelangelo, mas durante o papado dele. E foi uma obra entre 1535 e 1541. E tinha sido encomendada pelo seu antecessor, o Clemente VII. Morreu aos 81 anos, foi um excelente mecenas, ele mudou a estátua de Marco Aurélio para a Colina Capitolina. Vocês se lembram aquela estátua maravilhosa de Marco Aurélio entre os museus capitolinos lá na colina? E que mais? Ele fez uma bula sobre a discussão da evangelização, e aí ele falava de poligamia. Essa é ótima. A poligamia é o seguinte, porque os índios eram polígamos, todo mundo sabe. Então, o que é que ele queria que os evangelizadores fizessem lá nas tribos? O que vale é a primeira esposa. Se você não se lembra quem é a sua primeira esposa, não tem problema, você escolhe uma, mas tem que ser ela. Entendeu? Então, tudo isso, esse Papa pensou, esse homem é um gênio do tempo dele. Aqui, essas obras também são muito, muito interessantes. O Palácio Farnese, esse aqui é o vestíbulo, olha que interessante essa arquitetura. Aqui, o Salão de Hércules, que com essas tapeçarias dentro do palácio. Aqui, a Galeria degli Fratelli Annibali e Agostino Carracci, esse Agostino que eu não me lembrava, que são os irmãos que pintaram toda a galeria. E aqui embaixo, uma obra que eu acho sensacional, que a gente viu lá no Museu Arqueológico, que se chama o Toro Farnese. Por que Farnese? Porque ele investiu e contratou as escavações para encontrar essa obra e mais outra, que é uma estátua de Hércules maravilhosa, e ele financiou toda essa escavação e a descoberta desse Toro Farnese, que, se eu não me engano, é 200 anos antes de Cristo. Dani, me corrija se eu estiver errado.
ele é bem antigão. E ele, isso conta uma história de quê? Sueli, agora é a sua vez. É da Dirce, ou é Circe, ou algo assim. Como? É Dirce. A Dirce. Pois é, a Dirce, essa daqui, essa moça aqui, que eu não estou se danando, e aí amarraram ela no touro, e o touro, e para o touro matá-la, rasgar a Dirce lá, e toda essa cena dramática aqui, isso aqui, que é um bloco único de mármore, com essa escultura maravilhosa. E aí depois vocês pegam lá na mitologia e vão ver a história da Dirce, que vale a pena para comparar com a expressão dessa escultura enorme, super, hiper antiga. Aqui eu já falei dos fratelli, dos irmãos Carracci, que fizeram toda essa decoração, uma decoração totalmente mitológica, não é? Como a gente tinha falado. Outro Palazzo Farnese. O que é esse aqui? Esse Palazzo Farnese fica em outro lugar, né? Não, desculpa, essa é a parte traseira daquele palácio, do mesmo palácio. E o brasão da família, que foi criado por Michelangelo, aqui as armas papais, as chaves de Pedro e a mitra papal, e essa parte de trás do palácio, que sofreu uma reforma, né? Com essa sacada e essas janelas criadas por Michelangelo, que assumiu a obra, né, do palácio depois da morte do arquiteto contratado, que era o Antônio da Sangalo, que era um arquiteto também de muito renome. Pronto, esse aqui era o outro que eu queria falar. Essa é a Vila Farnese de Caprarola. Caprarola é o nome de uma cidadezinha que era que eles chamam a residência estivale, né, de verão do Papa. Essa residência é muito interessante porque a planta dela é essa planta pentagonal, e que eu mexendo para lá e para cá, porque tinha dito que era uma planta como se fosse uma fortificação, eis o que eu acho. Eu acho um forte, olha só, um forte lá que se chama Fortaleza Bélgica, lá na Indonésia. Um forte na Indonésia de 1611. E a Caprarola é quase 100 anos antes. Então, esse forte foi construído nas Ilhas Molucas, na Indonésia, pelos holandeses, lá no Pacífico Sul. Se você olhar isso aqui de cima, é a planta do Farnese, desse palácio aqui, da Caprarola. E essa aqui de baixo é o tal do forte lá na Indonésia. Sabe, quem é quem nessa história? Obviamente, o Sangalo foi antes. Mas eu achei isso muito surpreendente, porque a planta, essa parte interna deles, a gente vê que é rico, todo cheio de afrescos e tudo mais. E isso aqui é uma das faces, né? E está aqui a escada, olha na planta baixa, aqui é a escada, está aqui a escada, bonitinha, aqui essas partes igual a do Forte Bélgica, está aqui ela, aqui uma, aqui outra, está aqui um, está aqui. E é porque ele era feito de ângulo para que tivesse mais visão e mais proteção, para que o forte pudesse se proteger em vez de ser um paredão. Essa aqui, a escala régia, tem afrescos do Antônio Tempesta. Essa escada está aqui dentro. E esse palácio também era muito rico. O Palácio Farnese, Vila Farnese de Caprarola, fora de Roma. Tá bom? Agora vamos rapidamente passar pelo Palazzo Colonna em Roma. Palazzo Colonna é de uma família muito, 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 muito importante, que teve alguns papas. Até hoje, essa família detém o título de príncipes assistentes junto à Santa Sé, a família Colonna. A família Colonna, se você, qualquer livro de história que você abrir da época do Renascimento, a família Colonna está lá
extremamente ativa, muito, muito ativa. Ele teve políticos, ele teve líderes da igreja, ele teve cardeal, teve disputa com a família Caetani, que era uma família também muito importante. Vocês sabem que na Itália tinha aquelas famílias como os Medici Colonna, como tinha o Sforza lá em Milano, e que mais? Tinha, sei lá, era um monte de gente que eram os dominadores das suas regiões, como Pisa, como Pistoia, como Lucca, como Veneza, Vêneto, no Vêneto. Todas essas cidades tinham muito poder individual. E as famílias, as famílias que davam as cartas, né? Eles tiveram um papel muito importante no saque de Roma em 1527. Tradicionalmente, a família Orsini foram os seus principais rivais, até que isso foi interrompido por uma bula papal, e em 1571, os chefes de família de ambas as famílias se casaram, olha bem, para arrumar a situação, com a sobrinha do Papa Sixto V. A partir daí, os historiadores registram que nenhuma paz havia sido concluída entre príncipes da cristandade, no qual não foram incluídos por nome. Membros proeminentes, o cardeal Giovanni Colonna, o Papa Martinho V, aqui eu achei a foto dele, e falando um pouco sobre o Palazzo Colonna, aqui está a galeria do Palazzo Colonna, deslumbrante, deslumbrante. Aqui tem a fachada dele, tem esse museu de cera, mas o que vale mesmo é visitar essa galeria, é aberta ao público, ela é sensacional. Eu já vi um vídeo no YouTube sobre uma visita guiada nessa galeria e tem obras de artistas famosérrimos. Como, por exemplo, olha aqui, Agnolo Bronzino, Vênus e Cupido, e esse sátiro aqui com cara de malvado, e esse aqui, que eu fiquei impressionada com ele, que é o do Annibale Carracci, aquele mesmo lá que fez o teto lá dos irmãos, os irmãos Carracci. E olha só, vocês não acham esse quadro extremamente parecido com o Cézanne? Assim, as cores, os tons, não é? Ele é muito atual. Esse quadro é renascentista, mas se a gente pensa nos impressionistas ou nos pós-impressionistas, mais expressionistas do que impressionistas, a gente vê isso aqui, as características, as cores, a iluminação. Eu achei até o título, né? Comedor de feijões. Porque ou se fazia mitologia, ou se fazia retrato das famílias riquíssimas, ou arte sacra, mas um comedor de feijão eu achei super inusitado. A escolha da temática, e achei também demais a pegada quase expressionista desse quadro. Aqui, olha só, os jardins internos do Palazzo Colonna. Que coisa mais linda. Isso, gente, no coração de Roma, ali do lado do Vittorio Emanuele, do ladinho, ali do lado da praça do monumento Vittorio Emanuele. Super fácil de chegar lá. Lançadores de bandeiras, aqueles que fazem todo aquele balé, lançando as bandeiras, sbandieratori, o brasão da República Florentina e o brasão da família Medici, grande mecenas e de extrema importância na Toscana. Vamos voltar para Florença, que eu deixei quase que por último, porque é muito importante falar da família Medici, né, do Cosimo il Vecchio de Medici. Aqui é o brasão deles, a flor de Florença, tá vendo? E as bolinhas que identificam o brasão da família. Esse é o Palazzo Medici Riccardi, porque tem esse nome, porque quem mandou construir primeiro foram os Medici, e depois, lá na frente, eles venderam para a família Riccardi, porque eles resolveram se mudar e foram morar lá no Palazzo Pitti, que eles achavam mais conveniente e tal. Enfim, aqui a fachada do palácio, olha que interessante, o mesmo ângulo desse desenho de época, né, está aqui nessa fotografia. O mesmo ângulo, a gente vê as janelas, todos os detalhes renascentistas, olha aqui em cima, esse friso grego, aqui também, que mostra, não é? E aqui à direita, uma porta em arco. Por que tão alta?
para a passagem dos cavalos, das charretes e dos cavaleiros e tudo mais. Aqui eu achei interessante esse banco de pedra. O que é esse banco de pedra? É porque as pessoas ficavam sentadas aí na calçada, do lado de fora, esperando para serem atendidas pelo Cosimo, lá pelo bambambam da família Médici. Então, já existia aqui a sala de espera para o lado de fora do palácio. Então, achei muito interessante isso aqui. Olha aí os detalhes, detalhe da fachada do Palácio Médici, essas janelas, isso aqui, totalmente grego, né? Totalmente grego, com todos os elementos que a gente vê nas ruínas gregas e nas ruínas romanas também. Eu achei interessante essa janela, que se chama a tal da janela ajoelhada, né? Que são com o uso das mísulas, que são esses joelhinhos que a gente viu lá na outra. Aqui dá para ver mais ou menos também umas mísulas aqui em cima, que eles colocavam como um elemento decorativo nas janelas, lá em cima, no entablamento e nos frisos e tudo mais. Então, esse palácio Medici Riccardi, ele foi muito importante sob o ponto de vista arquitetônico da sua época. Olha que beleza de interior. Isabela e Sabrina, se vocês estiverem vendo, se lembrem dessas cadeiras que a gente sentou lá para escutar a nossa guia explicando a história dos Médici lá de Florença. Aqui o átrio, né, que eles chamam o cortile, em italiano eles chamam isso, normalmente tem dentro dos grandes palácios, como tem no Palazzo Vecchio, lá de Florença, e essa sala, que é uma sala espetacular. Isso é a parte do interior também. Essa capela, que é maravilhosa, se chama Capela dei Magi, dos Magos, né, de Benozzo Gozzoli, toda afrescada. E esse teto, que é considerado um dos tetos mais lindos da Renascença, que ele é atribuído a Michelozzo. Vocês estão olhando bem para ele? Eu vou mostrar agora uma coisa interessantíssima, que eu achei o máximo, que eu adoro fazer comparações. Olha aqui. Esse é o teto do pequeno estúdio do Federico da Montefeltro. O Federico é esse bonitinho aqui, que a gente já viu essa obra dele lá do Piero della Francesca, lá atrás. E esse gabinete dele é um primor, é tanto que existe um livro, vários livros, só falando desse pequeno estúdio, porque ele é tão requintado. E aí eu achei essa obra também do Federico com o filho dele. Essa obra, se vocês encontrarem lá na internet, vão olhar os detalhes. A leitura da obra é extremamente interessante. Porque, como a gente está falando de arquitetura, não está falando de pintura, não vou perder tempo aqui. Não é perder, né? É ganhar. Mas eu não vou tirar o tempo da arquitetura para falar dessa pintura, mas que vale a pena a leitura dela, vale demais. Aqui tem todos os elementos que você imaginar de uma pessoa nobre, um cavaleiro, pela roupa, pelas ordens, a ordem da jarreteira e tudo que tem direito. Aqui, um teto lá no Palácio Médici, né? Apoteose dos Médici, porque era o máximo, e o Cosimo o Velho, que foi o grande mecenas da família Médici. Esse homem foi simplesmente o máximo. Lorenzo também foi o máximo. Agora, nós vamos mostrar aqui as cenas do capítulo 2 sobre a arquitetura do Renascimento, que, se vocês me derem o prazer de estar aqui, nós vamos ver muitas coisas lindas mais. À esquerda, Santa Maria Novella, em Florença. Aqui, a Loggia dei Lanzi, se lembram? Em frente ao Palácio Vecchio, na Piazza della Signoria. Aqui dentro tem a Galeria degli Uffizi, onde estão as obras mais incríveis. Aqui, o Salão Octogonal do Palazzo Pitti. E a gente vai ver tudo isso, não é? Palácio Vecchio, que vale super a pena, porque é um marco na cidade, aquela torre maravilhosa e tudo isso. E muitas outras coisas que eu pretendo mostrar ainda sobre a arquitetura. Então, eu espero que vocês estejam comigo na próxima vez e nós vamos viajar, né, Ione,
com as nossas arquitetas e engenheiras, e encontrei essa frase: a arte existe para que a realidade não nos destrua, do Nietzsche, que eu acho que é uma frase muito verdadeira, que sem a arte a gente não consegue sobreviver. Sobrevive-se, obviamente, porém, não com a leveza e a felicidade. E aqui eu achei também interessantíssimo essa frase: Deus não criou o espaço, Deus criou as coisas. O homem concebeu o espaço para explicar a relação entre as coisas. Assim, o espaço não é algo inicial, primordial. O espaço é o pensamento humano. E aí eu encontrei essa imagem do interior da Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, que é um espaço completamente ocupado por arte, por beleza, por detalhes, por mão humana, totalmente construído para louvar, né, para louvar a divindade, para louvar a Deus e para encher de beleza os olhos dos humanos. Essa é a apoteose, né, da beleza da Contra-Reforma, do Barroco, em Roma. E a arte é a garantia de sanidade, que é com a frase que a gente sempre termina. E muito obrigado. E olha eu aí, toda bonitinha, na frente da Santa Maria del Fiore. Vou abrir os microfones e quem quiser falar alguma coisa, acrescentar, que tem muito a acrescentar, minhas arquitetas maravilhosas me deem palpites e tudo mais. Foi um prazer enorme estar. Bitoca. Parabéns, Bitoca, maravilhoso. Parabéns, maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Eu não consigo entender a diferença entre a intárcia e a machetaria. Eu acho que é muito difícil. Ou você conseguiu entender bem essa diferença? Eu entendi, pelo que eu entendi, ao meu leigo e ver e me lembrando das coisas que eu vi nos museus, a intárcia nas pedras, que também pode ser na madeira, é a mesma coisa, na madeira somente, da macheteria. Esse é o meu ponto de vista. Peço ajuda aos, como é que chama? Aos universitários. Pode ser que a turma aqui tenha uma outra visão. Posso chamar a Dani, por favor, Dani, se você quiser falar. Isso. Teca, vamos, Teca. Vamos embora? A sua opinião está perfeita, é isso mesmo. A intárcia ela serve também para cerâmica e para mármore, para tudo. Enquanto que a macheteria é só na madeira. Mas é aquele trabalho de incrustar, né? de escavar. Perfeito. Pronto. E, Tereza, algo a acrescentar sobre a intárcia? Então, a gente fala que aquela maravilha lá da Índia é intárcia. Sim. Aquelas mesas. Lembra das mesas maravilhosas? O Taj Mahal, né? Pedra que nós trouxemos, né? Lá da Índia. É isso mesmo, não é, Teca? Eu tenho uma mesa que é a coisa mais fofa do mundo. Os pássaros incrustados de pedra, é a coisa mais linda do mundo. Eu trouxe uma também lá da Índia. Mais alguma pergunta vocês querem saber da parte técnica? Porque a doutora Ione está aqui, Denise está aqui, Tetê está aqui, Totonho está aqui, Tereza, que pode nos ajudar muito, e eu quero aprender também com vocês, claro. Hein, Melanie, gostou? Obrigada, viu? Eu adorei aí. Quer dizer que a gente usa machetaria para madeira e a intárcia a gente aplica nas outras coisas. Ok. O que vocês acharam do Papa Alessandro Farnese? Aquele homem não foi o máximo? O da pressão? Do estresse? Do estresse, com 81 anos, coitado. Mas vocês querendo cristianizar os índios, hein? A quantidade de coisa que aconteceu durante o papado dele e quantas decisões importantíssimas políticas ele teve que tomar face à Inglaterra com Henrique VIII deu autorização para a fundação e a criação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que é o máximo isso aí, não é?
É uma visão que ele teve impressionante. E a Companhia de Jesus foi toda voltada para a educação, que a gente sabe que os colégios Santo Inácio da Vida estão aí. Ah, e outra coisa que eu esqueci de dizer, ele foi um mecenas, ele foi quem financiou a Igreja do Jesus, que é a igreja máxima da Contra-Reforma lá de Roma, e que ela é uma igreja jesuítica, ela é dos jesuítas, a Igreja do Jesus. Tem a do Jesus e a de Santo Inácio, são as duas super, hiper, over barrocas. É, a primeira igreja jesuíta em Roma é essa, né? Pois é, essa mesmo. E o Jesus, que é maravilhosíssima, né? É lindíssima. O apogeu do barroco foi financiada pelo Farnese, pelo Alessandro Farnese. E eu esqueci de dizer uma coisa também interessante, esqueci porque é tanta coisa que vai passando, que ele, quando construiu aquele Palácio Farnese lá da Caprarola, ou foi o outro? Não me lembro mais. Enfim, ele queria ele encomendou 2 apartamentos para os 2 filhos dele. Era o Pierluigi e o Ranuccio. Só que ele era cardeal nessa época. Aí aconteceu toda aquela confusão, do saque de Roma e tudo isso, e o filho foi para a guerra, né? E quando o filho morreu, o Ranuccio morreu na guerra, e quando ele foi eleito papa. Quando ele foi eleito papa, o Palazzo ficou assim meio pobre, porque afinal de contas ele tinha sido construído só para um cardeal, e agora o homem era papa. Ele precisava de algo mais, né, top. E aí precisava dar um upgrade lá no palácio dele. E nesse momento foi que ele chamou os grandes pintores, os grandes artistas, e é comentado a sensualidade das pinturas, do teto, das paredes, dos afrescos, extremamente sensuais, mulher pelada para todo lado, e que isso pegou mal para caramba, porque na época ele dessa primeira reforma, ele era cardeal, e o Papa era o Clemente VII, se eu não me engano, que era assim super, sabe, um cara muito piedoso, muito cheio de escrúpulos e de pudores, e ficou muito impressionado. Ficou todo mundo muito impressionado com essa liberdade de expressão pictórica na casa do cardeal, né? Depois, quando virou papa, aí uma reforma foi feita e as coisas ficaram mais, quer dizer, menos sensuais, menos escandalosas, porque não cabia muito como é que se diz, uma decoração assim tão escandalosa, tão mundana. E outra coisa que foi muito importante lá também foi uma reunião do Concílio de Trento. Estou certo aí, pessoal da história, Tereza? Concílio de Trento, que se reuniu lá na casa dele. Então, tem um salão daqueles gigantescos, onde os bispos, os cardeais foram para se reunir para as grandes deliberações do Concílio de Trento. Então, isso também foi muito, muito, muito importante. O Concílio de Trento, que foi aquele convocado já por conta da confusão da reforma protestante, que a Igreja Católica precisava tomar uma atitude, precisava ter uma posição firme, não é? Uma posição de combate à suposta heresia de Martinho Lutero, que estava se espalhando pela Europa. Né? Estava se espalhando, tanto que se espalhou tanto que logo em seguida a Suíça entrou na reforma com o Zwinglio e o Jean Calvin, que é o Calvino, e ficou fora de controle. Quer dizer, o Papa, com toda a força dele, não conseguiu deter, ele não conseguiu dar um stop no crescimento da adesão à reforma luterana.